Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu senti a necessidade, pelas pessoas que me procuram, de falar um pouco sobre as versões da CIF e sobre qual versão da CIF usar para estudar. Qual é a melhor versão da CIF que você está aprendendo agora, você conheceu a CIF há pouco tempo, se você já comprou o livro, se você tem a versão de Portugal em PDF. Qual é a melhor versão para estudar sobre a CIF? Então, eu fiz aqui um breve resumo, né? A CIF foi publicada em 2001, né, em inglês, a versão original em inglês em 2001. Quem é assinante do portal, vou colocar aqui na tela, consegue ter acesso às versões anteriores, né, e também às versões em outras línguas. Então, se você está conseguindo ver a minha tela aqui, talvez aqui, ok. Aqui, se você é assinante do portal, você está vendo a minha tela no portal aí, lá embaixo, onde está formulários para aplicação da CIF, ali, além de ter alguns formulários, você tem também as versões, né? As versões da CIF. E a versão em inglês está aí em PDF, tá? Essa versão em inglês foi publicada em 2001, a versão original, e aí então começaram as traduções, né? Você também encontra no portal a versão em espanhol, tá? E também a versão de Portugal, né? Publicada em 2004. Essa também está livre na internet, aí nos sites de busca você consegue encontrar. É a primeira versão da CIF. Mas voltando a falar sobre as versões, agora entrando nas versões brasileiras, a CIF já está na sua terceira. Nós estamos em 2021, estou gravando esse vídeo em 2021, e nós temos já a terceira versão da CIF. Aqui foi publicada em 2003, que traduziu a original, né, do inglês de 2001. Depois nós tivemos uma atualização em 2015 e uma nova atualização publicada em 2020, tá? Eu usei a palavra versões, mas a melhor palavra é atualização. Então, a CIF foi atualizada algumas vezes até este momento e, é claro, como todas as outras classificações da família de classificações internacionais, as atualizações são constantes e podem gerar também versões novas. Nós temos o exemplo da CID, que já está chegando à 11ª versão, né? A CID 11. Ok? Mas a pergunta nossa desse vídeo é: que versão usar para estudar? Nesse intervalo, falando do Brasil, entre 2003 e 2015, foi publicada uma versão da CIF específica para crianças e jovens, a CIF-CJ, do inglês ICF-CY. Mas ela foi extinta, porque as suas categorias passaram a migrar para a CIF, e então o processo de fusão entre a CIF-CJ e a CIF fez com que a CIF-CJ, então, fosse extinta, ok? Ainda neste momento, nós estamos em 2021, a editora, a livraria USP ainda vende a versão CIF-CJ, ainda tem alguns exemplares, mas é uma versão abandonada pela Organização Mundial da Saúde já. O que aconteceu, então, nas versões de 2015 e 2020? Primeiro, e foi iniciado o processo de fusão. Com a extinção da CIF-CJ, as categorias da CIF-CJ passaram a migrar para a CIF. E alguns títulos também mudaram. A versão publicada em 2020 no Brasil é a versão com as atualizações de 2018. Essas duas versões trazem algumas partes a mais, né? Que é a apresentação da versão, então é a apresentação da versão de 2015, a apresentação da versão de 2018, e um anexo a mais, que é o anexo 11, que conta sobre esse processo de fusão, né? Começou ali em 2015, nós começamos a ter essas atualizações no Brasil, e depois novas atualizações em 2018, publicadas em 2020. E essas atualizações continuam, porque nem todas as categorias da CIF e CJ foram inclusas na CIF ainda, algumas estão em discussão. Então, novas versões no futuro nós teremos com certeza. O que muda na prática? Além dessa integração, né, algumas coisas também mudaram. Eu vou dar um exemplo.
de integração. A categoria rolar T4, 10, 7 não fazia parte da CIF 2003, a nossa primeira versão do Brasil. E ela passou a fazer parte a partir de 2015. Tanto a CIF 2015 quanto a CIF 2018 tem essa categoria. Alguns títulos também mudaram. Na CIF 2003, um exemplo aqui, família imediata, agora se chama família nuclear. Quem já viu a versão de Portugal, na versão de Portugal de 2004, está escrito família próxima. Agora, a partir de 2015, mudou o título, se chama família nuclear. E existem outras categorias que mudaram o título, existem mais categorias que foram incluídas, né? Então a CIF está crescendo um pouco, né? Tem umas páginas a mais naquilo que se refere às suas categorias. Mas a pergunta do nosso vídeo não é essa. A pergunta do nosso vídeo é: que versão eu preciso ter da CIF para estudar sobre a CIF? Essa é a preocupação de muitos. Aí eu preciso dizer para vocês o que você precisa estudar sobre a CIF, né? Será que são as categorias que você precisa estudar? Será que você precisa conhecer, decorá-las, né? Ou será que essa mudança vai ser constante? É óbvio que essa mudança vai ser constante. Você que quer estudar CIF, o que você precisa saber? Olha embaixo do slide aí. Você precisa saber o histórico, os objetivos, as propriedades, os componentes, o modelo biopsicossocial e os usos da CIF. Onde essas coisas estão? Na introdução da CIF. Se você tem a versão de Portugal, se você tem a versão em inglês, a versão em espanhol, a versão do Brasil de 2003, de 2015 ou de 2020, qualquer uma dessas versões tem o mesmo conteúdo nesse início, na introdução. Isso não muda, isso não mudou. A CIF não mudou conceitos, a CIF não teve nenhuma mudança. Apenas as categorias estão alterando, categorias novas estão sendo inclusas, né, no processo de fusão, e alguns títulos foram alterados, foram atualizados, né? É uma atualização da CIF. Mas isso não significa que ela tenha sofrido alguma mudança em seus componentes, em seus conceitos, enfim, em seu modelo, né, na sua forma de usar. O modelo biopsicossocial que está nela permanece idêntico. Então, você, para estudar histórico, objetivos, propriedades, componentes, modelo biopsicossocial e uso, você olha a introdução da CIF, seja que versão você tem. E importante também, se você realmente quer conhecer aprofundadamente, existem alguns anexos que são muito importantes. O anexo 1 fala sobre a questão da terminologia. Okay? O Brasil precisa se adequar muito a isso. O Brasil, de todos os países que falam português, né, que tem a língua portuguesa, o Brasil é o mais atrasado nisso. O que discute mais, às vezes, se concentra nisso à toa, sem muita necessidade. O anexo 1 fala da questão da terminologia. O anexo 2 é um guia de codificação. Então, se você tem necessidade de codificar usando a CIF, o anexo 2 da CIF explica como codificar. O anexo 3 não é tão importante, porque o anexo 3 ele fala de usos paralelos, diferentes da CIF, formas que você pode lançar mão de usar de um jeito diferente, né? Como separar a atividade da participação, né? Tem algumas coisas que são outros usos, né, da classificação. Então, ele não é tão importante. O anexo 4 é muito importante porque ele tem alguns exemplos de casos. Esse é um anexo importante. Depois você tem outros anexos complementares que falam sobre diretrizes éticas, etc. e tal. Tem a sua importância, sim, mas para você conhecer de fato a CIF, os mais importantes são o anexo 1, o anexo 2, o anexo 4, e eu acrescentei o anexo 9, que apresenta lá requisitos mínimos para um sistema de informação. Então, se a sua atuação não é uma atuação clínica, não é uma atuação docente apenas, se você está envolvido com indicadores de saúde, com gestão de saúde, é interessante que você também use o anexo 9. Para estudar essas coisas que estão aí na CIF, que são as coisas mais importantes, não importa que versão você tenha. Eu acabei de deixar em negrito aí a CIF de Portugal, que você consegue acessar pela internet gratuitamente, e ela serve para que você estude a CIF, porque o principal da CIF é a sua introdução e os seus anexos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha servido para alguma coisa para vocês, e eu encontro vocês nos próximos vídeos do nosso canal. Vou interromper aqui a gravação
e até a próxima.